Nós temos o prefeito Sebastião Melo, já está na Já linha aqui temos o conosco. prefeito Sebastião Melo. Bom dia, prefeito. Tudo certo? Feliz ano novo. Bom dia. Quem é que está no comando aí? Alô? Aqui é o Inchauspe que está falando, o Paulo Inchauspe que está falando com o senhor. Estou com a Ô, Paulo, Larissa e com a como é que Carol vai? também. Paulo, Tudo bem, Larissa, tudo Carol, tranquilo. Bom dia, abraço para vocês, né? Bom dia, prefeito. Bom dia, um abraço, obrigado por falar com a gente cedinho aqui no dia 2 de janeiro. Eu já vou começar, a gente precisa realmente falar sobre as coisas que agora estão sob a sua gestão e que recentemente se amplificaram, e a gente tem falado muito sobre isso, prefeito. Como é que vamos resolver, como é que o senhor vai resolver essa questão da insegurança do Porto Alegrense com relação à chuva? Essa é uma questão que está permeando as pessoas ultimamente, até em função da enchente, que foi uma catástrofe, e Sim. todo mundo já sabe que choveu demais e que foi realmente uma coisa que não tinha exatamente como resolver naquele momento. Mas como vai ser resolvido isso? Qual é o plano? Qual é a ideia? Qual é o prazo para isso ser concluído? Se é que existe, né, já? Paulo, primeiro, um abraço para vocês, para os nossos ouvintes. Eu daqui a pouco estarei na Grande Glória, recomeçando Prefeitura Mais Comunidade, onde vou percorrer ali vários bairros para enfrentar, junto com as secretarias de ponta, demandas que sempre, né, são maiores que os recursos que tem a Prefeitura. Bom, eu acho que vocês me acompanham, então não estou assumindo, eu estou dando continuidade àquilo que vem fazendo, né, são 4 anos. Quem me acompanha como vereador, quem me acompanha como deputado, depois vice-prefeito e prefeito, sabe que eu sempre disse que um dos grandes dramas da cidade sempre foi drenagem urbana, que envolve aí 4, 5 bilhões de reais. Bom, veio a cheia, que aí não é drenagem urbana, é água que veio de fora e entrou na cidade. Bom, e a partir das cheias, né, há uma leitura, na minha avaliação, profundamente equivocada por parte de muita gente, dizendo que os alagamentos acontecem agora só a partir das cheias. Não, eles aconteciam antes das cheias e vão continuar ainda por um período com problemas, não só nas áreas que foram alagadas, porque nós temos uma cidade que, em dezenas de lugares, é aquilo que chama de cota baixa. Quando tem uma cidade com uma clive, ou seja, tu vai chovendo de cima para baixo, a água vai correndo e vai chegando em algum lugar. Não, você pega um bairro como Maria Gorete, como Maitá, como Sarandi, como Asa Branca, como Ponta Grossa e tantos outros, esses bairros, quando chove, só tem condições de sair água se tiver um conduto forçado, ou seja, a água sair de dentro para fora. E o sistema de Porto Alegre, ele é um sistema deficiente para a quantidade de moradias que foi se adensando ao longo do tempo. Então, você vem fazendo investimento, por exemplo, né? Em 2005, começou uma obra, né, Conduto Forçado Álvaro Chaves, que veio ainda do governo do PT, que atendeu 14 bairros, começando o Moinho de Vento, onde a regra, quando chovia, as pessoas andavam de jet ski. Agora está se executando uma obra chamada Conduto Forçado, o Ponta, o da Areia, né, o Conduto da Areia, né, que vai levar desde o Iguatemi até a Casa de Bomba Silvio Urum, lá do aeroporto. Esta é uma obra de 107 milhões de reais que também vai ajudar. Agora, obras como essas ainda são absolutamente insuficientes, porque tem micro e macro drenagem para fazer. Então, nós estamos trabalhando. Bom, e a questão das casas de bomba ontem, inclusive eu tive que cancelar o ato de reempossamento do prefeito lá na Zona do Gasômetro, primeiro porque faltou energia em boa parte da cidade, e eu não ia correr o risco de fazer um ato a cidade tanto chovendo. Então, cancelei. Fui para o SEIC, né? Bom, tu pega ali do Menino Deus até chegar lá ao Sarandi, praticamente faltou energia em todas essas áreas. Tu tem geradores, mas os geradores atendem em parte, né? Porque mesmo que eu tenha 2 geradores em algum lugar, um no outro, eles não têm força para tocar todas as bombas. Então, nós tivemos alagamentos. Trabalhamos até mais tarde. Hoje, graças a Deus, tem um alagamento que é na Sertório, com a Vontade da Pátria, que envolve também as casas de bomba do Transurb, que nós temos um processo de negociação, que tem geradores. Então, estou fazendo tudo isso para dizer o seguinte: eu já estava trabalhando acelerado, né? E agora só tem um caminho: dinheiro, planejamento e obras. Não tem outro caminho. O resto é discurso furado. Planejamento, obras e execução de obras. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho é esse. Quando Agora, o senhor fala... a obra não sai. Tu não constrói uma casa da noite por dia, tu não constrói um conjunto forçado da noite por dia, Sim. tu não constrói uma máquina de 60 anos da noite por dia, não.
Sim, sim, sim. Mas quando o senhor fala que deu problema de energia, por exemplo, e obviamente a energia é uma coisa que não compete à prefeitura, é, qual é o caminho para resolver o problema da falta de energia para que a prefeitura consiga ter as bombas funcionando? Porque me parece que a gente tem um hiato aí, né? A Equatorial não consegue resolver também, e aí não compete à prefeitura, a gente sabe disso, e consequentemente a Equatorial não resolve, e aí as casas de bomba não funcionam, e aí o alagamento vem. Sim, Como é que faz esse meio de campo para a Equatorial entender que tem que ter energia à prova de qualquer tipo de sim, vento? Como é que a prefeitura consegue trabalhar isso sim, para que consiga manter o serviço da casa de bombas, né? Porque me parece que sim. são coisas que precisam andar juntas, né? Paulo, é assim, ó, primeiro, a maior conta, o maior cliente de Porto Alegre, da Equatorial, é a prefeitura. Só a conta do DEMAI ultrapassa anualmente 110 milhões de reais. Eles apresentaram um projeto de dupla alimentação, que eu achava que eles tinham que bancar, e eles entendem que eles não têm que bancar. Então a decisão já foi tomada. Eu vou bancar o projeto pelo DEMAI. O que é uma dupla alimentação? É você ter uma segunda rede para poder, no caso de faltar uma rede, você contar com a segunda rede. Agora, a discussão que está posta nessa segunda rede é que se eu fizer uma segunda rede tão precária quanto a primeira, e foi por isso que eu não autorizei, é o seguinte, não, então eu vou gastar o dinheiro, vou ter um gasto enorme e vou continuar tendo falta de energia, porque Não vai o que resolver. acontece, né? O vento bate, o fio bate, bate nas árvores, cai a energia do bairro, e a energia do bairro atinge também as casas de bomba. Então, a questão que está em jogo com o Equatorial é que eu preciso ter linhas exclusivas que, mesmo que caia a luz no bairro Maitá, que nós não gostaríamos que acontecesse, o serviço essencial que é da casa de bomba não pode faltar, entendeu? Então, isso está dentro das obras emergenciais que nós estamos trabalhando, envolve alguns milhões, e por isso que eu digo que só tem um caminho que é acelerar. Nós temos que fazer, ou é subterrânea, bom, ou a estação solar, né? Então tem alternativas, tudo envolve planejamento, envolve muito dinheiro, entendeu? O que não dá é que quando cai a luz do bairro, cai também, porque nós temos, só para tu saber, nós temos 6 estações de captação de água. Você não capta água sem energia, você não bombeia água Sim. para tratar sem energia, e você não leva água para os bairros sem energia. São 84 estações de elevatórias. O que é uma estação elevatória? Tu pega a água no Menino Deus, ali tu trata ela ali no Menino Deus, tu leva água para o Partenon. Então tu tem 7 quilômetros, 6 quilômetros, 3 quilômetros, vai mandando de um bombeamento para outro até chegar no Morro da Cruz. Então isso vale para o esgoto também. Então isso é um processo que foi concebido ao longo dos anos e é um processo antigo e que as coisas mudaram, a questão climática chegou, os ventos chegaram. Quer dizer, então não tem outro caminho, nós não vamos desmanchar a cidade, nós temos que adaptar a cidade ao processo. Então, cabe a nós nesse processo, desde de maio para cá, nós estamos trabalhando intensamente, vamos continuar trabalhando. Agora, eu não posso dizer para ti, para os ouvintes, olha, Mel, vai ter mais uma chuva daqui uma semana e tudo vai estar resolvido. Não, nós estamos amenizando, estamos Sim, sim, trabalhando, impossível. aperfeiçoando, É mas não impossível, tem claro. como eu dar essa garantia, não tem como. Eu tenho que ser sincero, tem que ser realista, entendeu? E vocês vão de compreender isso, não? Ok. Prefeito, muito bom dia. Aqui, Larissa Har. Primeiro, parabenizando o senhor pela recondução ao cargo, né? Tens um baita desafio aí pelos próximos 4 anos aqui em Porto Alegre. E, na verdade, né, a nossa vontade aqui era conversar um pouco sobre a nova gestão, né? Sobre o futuro aqui de Porto Alegre, novos projetos, novos investimentos. Mas, infelizmente, a gente acaba ficando no nosso factual, Sim, que foi a chuva e acabou causando um transtorno aqui na capital, né? E trazendo aqui, então, para quem tá nos ouvindo também essa hora, né, prefeito, tá começando o dia, né, circulando aqui, quem fica em Porto Alegre vai trabalhar, vai se deslocar, para lembrar o serviço de que o trem está circulando só entre a estação Farrapos e Novo Hamburgo. Isso. Queria ouvir do sim, senhor, porque a gente teve esse alagamento ali na região do Transurb, né, da estação São Pedro e Farrapos, de como é que está a negociação agora, se a gente tem alguma atualização ali com a Transurb, porque esse é um serviço essencial, né? Está sendo feito aquele serviço de baldeação ali aqui na capital, né, que é sim, gratuito. Mas como é que está agora essa sim. negociação com a Transurb ali para que seja retomado o mais rápido possível para a população? Larissa, ontem eu falei com o presidente Transurb, especialmente sobre a questão do funcionamento das casas de bomba, né?
e naquele momento nós não tratamos disso, né, porque eu estava envolvido com os alagamentos, né. Eu não falei com ele ainda hoje de manhã. O trem voltou, recém voltou para o mercado público, que é uma coisa importante para a Sim. economia, socialmente para as pessoas, né? Mas eu espero, né, que eles estejam fazendo toda a governança para retornar o mais rápido possível. E da parte da prefeitura, hoje de manhã eu falei já com a mobilidade, nós estamos à disposição para ajudar naquilo que nos compete, não? Agora, a operação do trem, ela é uma operação do Transurb, não é? E cabe a nós apoiar naquilo que for. Então, aqui, com certeza o presidente está nos ouvindo, contem conosco para esse auxílio. Agora, a operação do trem é deles, não? Eu não posso dar uma informação, seria até uma, digamos assim, uma indelicadeza minha, dizer, além de torcer para que volte rápido, eu não tenho como dizer para vocês. Tem que apoiar naquilo que for possível, entendeu? Sim. Não, só ver se tinha alguma atualização, né? E outra questão, prefeito, também a gente acompanhou ali a sua cerimônia de recondução ao cargo, né? Com 2 etapas ali, uma na Câmara de Vereadores, que foi realizada, Não, a segunda e a etapa outra ali foi na usina do cancelada, né? gasômetro. Segunda foi Sim, sim, cancelada. a primeira foi realizada, né? Na Câmara de Vereadores. A segunda, sim, foi cancelada ali na usina do gasômetro. Isso, né? Isso, exatamente, foi em função da É, chuva, né? Eu cancelei, cheguei a lá, usina do estava gasômetro sem que energia. A usina do gasômetro retomando agora, né, com a sua recondução ao cargo, que infelizmente aconteceu isso. Vamos trazer um pouquinho também se tem alguma nova data já para essa cerimônia, se ainda vai ser feita ou não vai ser mais feita, se vai ser ainda na usina do gasômetro, né? Porque esse prédio tão importante aqui que a população está com saudade, né, da usina do gasômetro, de conseguir visitar Sim, por ali. sim. Não, vamos começar pela usina do gasômetro. A usina do gasômetro tem uma obra que ela vem de 2012, 2013, 14, ela estava dentro desse financiamento da Orla 2, da Orla 1, da Orla 13 e Orla 1, que é da Confederação Andina de Fomento. Bom, houve ali tantos erros de projetos, mas tantos erros, que eu fico aqui uma hora aqui dizendo, né, tudo isso. Bom, quando eu assumi a prefeitura, essa é uma das obras, né, como a Tronco, como a Severo Dures e tantas outras que estavam intermináveis. Bom, foi muito difícil desembaraçar perante o tribunal, porque havia coisas muito difíceis. Nós conseguimos, né, fazer isso, uma obra que vai chegar lá a uns 20 milhões de reais. Então, portanto, nós tínhamos que suplementar além daquilo que a lei permite, tudo isso negociado com o tribunal, senão a obra não sairia. E agora ela está quase pronta. Então, nosso ato ontem era para simbolizar, né, uma entrega simbólica, dizer, olha, a partir de agora nós vamos começar a fazer eventos esporádicos dentro da usina, correto? Alô? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tá. Sim, ouvindo bem, ouvindo bem. Qual é a intenção ali? A intenção é, a partir de agora, você fazer programadamente, por exemplo, a Bienal do Mercosul, acho que parte vai estar lá. Nós temos o Salto Samba, que vai acontecer em março, que também vai ter um funcionamento ali. E nós vamos abrir um edital de parcerização da usina. O que significa isso? Nós queremos um bom parceiro para poder cuidar. São 13 mil metros quadrados, é um prédio icônico da cidade, tem que ter cultura na veia, que é a sua, né, o seu ou talvez alguma ali pode ter uma cafeteria, lá em cima pode ter um bar também naquele terraço. Ou seja, nós vamos encontrar um parceiro aí via edital para poder cuidar da usina e cuidar bem e ter, evidentemente, mais um espaço público tão querido e tão amado pela cidade. É isso que vamos fazer. Prefeito, agora mudando um pouco de assunto, e sempre é importante a gente falar sobre essas coisas, porque eu acho que um gestor público no seu nível, tudo que fala, né, repercute de alguma maneira. E eu vi uma fala sua sobre, vamos mudar de assunto agora, né, mas falando sobre o Sebastião Melo, Sim. que um adulto Alô. sem rebeldia, tá me ouvindo bem? Oi. Tá me ouvindo bem? Me ouve bem? Agora voltou, agora eu vi. Não tinha... Tá. Tá dando uns pequenos cortes aí, mas o senhor me interrompa se eu não estiver me ouvindo bem. Eu vi uma fala sua dizendo que um adulto que não foi rebelde era um adulto sem bagagem, ou algo parecido com isso, né? Um adulto... e aí o senhor citou que, relacionado à questão das pessoas que preferem a ditadura... Caiu a ligação. A questão da internet nas regiões aqui de Porto internet Alegre da tá meio região. complicado. Agora né, voltou, gente? agora Não sei se voltou, agora tá- voltou. Voltou? Agora foi. Voltou. Agora voltou. Então, tá. Então, vou refazer a pergunta aqui. O senhor fala tem uma fala sua circulando nas redes e tal sobre a questão de que o senhor foi um rebelde
e que o senhor militou com rebeldia e tal, e que um adulto que não foi rebelde era um adulto que não tinha exatamente bagagem ou algo parecido assim. E depois o senhor defende o manifesto das pessoas que são pró-ditadura, né? Que seria tolir a liberdade de expressão. Em que momento a gente consegue enxergar liberdade de expressão numa ditadura militar? É uma pergunta que ficou depois que eu vi a fala, eu fiquei pensando sobre isso, assim. Porque liberdade de expressão, ela não combina com a ditadura militar. Qual é o link que o senhor encontrou aí para usar essa frase? É uma coisa que eu queria muito saber, já que o senhor é nosso gestor agora, obviamente é pelo segundo mandato, e tudo, como eu falei no começo, que o senhor fala, tem uma repercussão, né? Para bem ou para o bom ou para o ruim, para bem ou para o mal. Paulo, e onde é que está esse link? É o seguinte, primeiro, eu acho que quando tu tira uma frase de um contexto, tu usa ela como tu quiser. Eu comecei essa por isso que eu fiz a pergunta, exato. Eu disse assim, teve um tropeiro do Rio Grande do Sul, da Revisão 93, chamado Honório Lemos, que diz assim, eu sonho com um país que as leis governam os homens e não os homens governam as leis. E eu disse, eu participei na luta democrática e vejo o nosso país hoje, os homens governando as leis e não as leis governando os homens. A liberdade de expressão é o que há de mais valioso, não no nosso país, numa sociedade democrática. Então, quando alguém chega na tribuna e defende a ditadura, por exemplo, do Fidel Castro, como a esquerda defende, eu acho que ela tem direito de defender, sim. Quando alguém defende o ditador Nicolás Maduro, eu acho que ele tem, sim, tem direito de defender, acho que é um direito que ele tem, é liberdade de expressão. Quando alguém que defende um governo autoritário, isso não significa praticá-lo. Eu não defendo governo autoritário, aliás, eu combati governo autoritário. Agora, dizer que as pessoas... Então, por que então só o governo militar? Então, quem defende o Stalin não é um governo autoritário? Quem defende o Fidel Castro não é um governo autoritário? Quem defende o Maduro... Não, eu acho que as pessoas têm direito a defender. Entendeu? Então, eu acho que liberdade de expressão, ela foi criada, inclusive, para as pessoas serem punidas naquilo que for o seu excesso. Agora, você não pode... num país que eu interpreto a lei objetiva, numa democracia, dizendo, não, isso me serve, isso não me serve. Não, o direito objetivo precisa ser respeitado numa democracia. Então, foi isso que eu disse na tribuna da Câmara, e disse mais, que a democracia que eu ajudei a construir não permite que um parlamentar, por mais que se exceda na tribuna, ele possa ser processado. Eu disse isso, repito isso aqui, em todas as rádios, em todos os lugares, porque é assim que eu penso sobre liberdade de expressão. Mas eu não defendo ditadura, eu não defendo ditador, mas eu defendo a liberdade de expressão, que eu acho que é um bem maior de um país. Não? Prefeito Sebastião Melo, independente da ideologia, eu lhe desejo um bom mandato, uma boa gestão, lucidez para resolver os problemas da cidade, porque são muitos, né? E que o senhor tenha êxito na sua caminhada e que de fato tenhamos aí uma boa gestão nesses próximos anos sob a sua batuta. Muito obrigado por ter conversado com a gente, obrigado pelo seu tempo, um feliz ano novo e coisas boas para o senhor também. Obrigado, um abraço para você, saúde e paz, tá? Tchau.